as análises, porque eu vou fazer análise dessa estreia da seleção brasileira e eu venho falando para vocês, galera, sandalinha da humildade. Até resgatei um vídeo aqui do dia 9 de junho, depois do jogo da seleção brasileira contra o Egito. Eu falei, galera, bota a sandalinha da humildade, porque a seleção brasileira não chega bem para a Copa do Mundo, não impõe mais medo em ninguém. Nenhuma seleção hoje tem medo de encarar a seleção brasileira. Nenhuma. Medo não tem. Tem respeito. Respeito pela história da seleção brasileira. Pela história que mostra quantos e quantos craques vestiram a amarelinha. Agora, hoje, é só a gente analisar como é que foi a partida do Brasil contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Antes de mais nada, eu vou voltar para a escalação do Carlo Ancelotti. E eu não vou ser oportunista / engenheiro de obra pronta de criticar a escalação. Eu acho que a escalação foi interessante. Para quem não sabe, ele começou com Alisson, Ibañez na lateral direita, e eu começaria com Ibañez, eu sempre falei isso, Marquinhos, Gabriel Magalhães, na lateral esquerda Douglas Santos, também começaria com o Douglas Santos, sempre falei isso. No meio de campo ele botou Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. E aí ele botou um trio ofensivo ali com Rafinha, Vini Júnior e Igor Thiago. Eu achei uma boa, tá? Inclusive eu fiz até um comentário nas minhas outras redes sociais que eu falei, por essas e outras eu confio no trabalho de Carlo Ancelotti. O italiano não é teimoso e não morre com as suas convicções. Pelo contrário, a principal virtude dele é ser camaleão, sabe se adaptar ao que tem. Há um mês, ou seja, um mês atrás, tratava o esquema com 4-2-4 já definido para o Brasil na Copa do Mundo. Porém, muita coisa aconteceu de lá para cá. O que Ancelotti fez? Adaptou-se ao que tem e mudou o esquema. Agora é ver o time dentro de campo. Beleza, eu fui a favor da escalação. Gente, seria prepotência da minha parte eu achar que eu sei mais que o Carlo Ancelotti. Ele acompanha o dia a dia da seleção brasileira. Ele é o treinador, ele vê o treino. Então, como que eu vou criticar uma escalação do Carlo Ancelotti? Ele entendeu que esse esquema era o melhor, que os jogadores escolhidos para começar a partida eram os melhores. Beleza. O primeiro tempo foi horrível da seleção brasileira. Horrível. Marrocos começou em cima, pressionando, mostrando, mais uma vez, a minha teoria. Ninguém tem mais medo de encarar a seleção brasileira. Em outros tempos, Marrocos iria se fechar, iria sair no contra-ataque, iria sair, esperar um erro da seleção brasileira, ia fazer uma linha de 5, ia se resguardar ali atrás. Só que hoje, repito, ninguém tem mais medo. Marrocos foi para cima, foi para cima, foi para cima. Quando a seleção brasileira estava equilibrando a partida, ficando um pouco melhor em campo, eis que o que acontece? Lucas Paquetá comete um erro de passe e aí o setor defensivo da seleção brasileira bate cabeça. Numa transição extremamente rápida marroquina, o jogador do Marrocos sai cara a cara do Alisson. Por quê? Falta comunicação entre Gabriel Magalhães e Alisson. Cara, assim, eu respeito muito o Alisson. Baita goleiro, no Liverpool ele é ídolo. Só que com a seleção brasileira, que energia, cara. Sempre acontece algo com o Alisson. E aí o Marrocos saiu na frente. Beleza. A seleção brasileira, de fato, não sentiu o golpe. Foi para cima, continuou equilibrando o jogo. E o Vinícius Júnior, que foi bem no jogo, tá? Ele salvou a seleção brasileira. Recebeu a bola pela ponta esquerda, fez uma boa jogada individual, finalizou bonito, um golaço. Embora eu acho que o Vinícius Júnior tenha sentido um pouco a pressão, sabe, ansioso, mas para mim ele fez uma boa partida. Só que no primeiro tempo ficou claro que o Igor Thiago não estava bem em campo. Não estava bem, não estava. Veio o segundo tempo. O Ancelotti fez algumas alterações, tirou os jogadores com cartão amarelo, só que é o famoso 8 por 80, 6 por meia dúzia. Tirou um, botou o Danilo na lateral direita, aí tirou o Casimiro, botou o Fabinho. Não fez alteração visando a parte tática, para mudar o estilo de jogo. Manteve o Igor Thiago, que estava fazendo uma péssima partida. Eu sou um cara que eu respeito muito a história do Igor Thiago, mas, amigo, eu preciso fazer minha análise. E ele não foi bem. Não foi bem. Parecia que ele tinha 100 quilos em cada perna.
sentindo demais a pressão. E o Casemiro também, hein? Isso precisa ser dito. Eu estava esquecendo de falar do Casemiro. Mas uma péssima partida do senhor Casemiro, tá? Levar cartão amarelo aos 35 do segundo tempo, uma falta boba. Por que ele não fez essa falta no lance do gol do Marrocos? Ele poderia ter feito. Ele poderia ter feito. Casemiro e Igor Thiago, os dois, para mim, os piores em campo. Nossa, eu lembrei do Casemiro, fiquei até mais exaltado, porque, cara, é inacreditável o Casemiro fazer uma atuação como essa com a camisa da seleção brasileira. Essa geração, cara, Alisson, Marquinhos, Casemiro, Danilo, Alexandro, cara, que geração, cara. Parece que os caras na seleção brasileira não rendem nada. Parece não, é a verdade. Pois bem, no segundo tempo, o Ancelotti fez essas alterações, 6 por meia dúzia aí. Não fez alteração visando mudança na parte tática. Embora tenha colocado o Matheus Cunha depois que entrou muito bem, mostrando novamente que é um baita jogador, embora pouca gente valorize isso. Mas ele terminou o jogo acabou terminando 1-1, ele terminou o jogo sem colocar o Endrick em campo. E para mim vem o segundo grande erro do Ancelotti. O primeiro foi manter o Igor Thiago até os 15 do segundo tempo. Você pode errar na escalação, beleza, você sabe mais do que eu. Repito, não serei prepotente de achar que sei mais do que você. O grande problema é quando você insiste no erro. Parece que quer fazer acontecer para falar assim, tá vendo, eu estava certo. Eu estava certo. Não, você não estava certo, Ancelotti. E todo mundo percebeu isso. E aí você termina o jogo sem colocar o Endrick em campo. O jogador que vem chamando a responsabilidade. Um jogador de 19 anos que bate no peito e chama a responsabilidade. Um jogador que está com a confiança aqui, ó, nas alturas. E você não coloca o Endrick em campo. Que implicância é essa com um jogador de 19 anos, cara? O Endrick nem seria convocado para essa Copa do Mundo se não fosse os últimos amistosos. Que ele deitou e rolou e você se viu pressionado em levar o Endrick. Para levar o Neymar machucado, tinha que levar o Endrick. Não colocou o Endrick em campo. E aí depois, na coletiva, ao ser questionado sobre isso, com uma marra absurda, ele respondeu: não estou aqui para falar individualmente dos jogadores. Acho que os atletas não entraram, Acho que os atletas que entraram fizeram uma boa partida. Não. E o Endrick? Numa marra absurda. Ancelotti, com todo respeito, você errou 2 vezes. O primeiro erro não foi nem começar com o Igor Thiago, repito. Você é o treinador da seleção e sabe melhor do que eu na hora de escalar. Mas manter o atacante até os 10 do segundo tempo foi um grande erro. O outro foi não colocar o Endrick. Jogador que mais tem chamado a responsabilidade e vive uma grande fase, com a confiança nas alturas. Alô, Ancelotti, sandalinha da humildade ou a seleção brasileira não vai arrumar nada nessa Copa do Mundo. O BAP deu uma entrevista ao Charla Podcast, falou sobre algumas situações envolvendo o Flamengo, e ele falou sobre o Paquetá, jogador que inclusive está na seleção brasileira, foi muito mal ontem, não só ele, como vários jogadores, mas ele, nossa, os primeiros 20 minutos ali parecia que ele era uma criança jogando. Mas enfim, ele falou sobre o Paquetá, abre aspas, Paquetá poderia ter vindo no começo do ano, antecipamos a transação. E não custou 40, custou 50 milhões de euros, porque temos o péssimo hábito de pagar imposto. 25 milhões de euros foram pagos à vista, senão o clube não venderia para a gente. Quando ele fala péssimo hábito, ele está ironizando os outros clubes que não pagam impostos ou que estão devendo, transferban. O Botafogo, por exemplo, tem 6 transferban. Gente, isso é muito sério. E eu não estou aqui debochando da instituição Botafogo, estou falando muito sério. Como é que uma instituição como o Botafogo, grande que é, tem 6 transferban na FIFA? É inacreditável, 6 dívidas. E são dívidas para clubes do exterior. Nem sei se tem dívida para algum outro clube aqui do mercado nacional, porque aí não entra no transferban da FIFA, é CNRD, enfim. Então o BAP explicando aí a situação do Paquetá. Ele foi questionado também sobre interesse em jogadores que estão disputando a Copa do Mundo, e ele disse: nessa situação agora os jogadores querem esperar o final da Copa do Mundo.
Aí ele fala, eu vou esperar. Será que eles estarão inteiros? Será que estarão contundidos? Se o Brasil chegar longe, vão querer 10 dias de férias? Vem ao Brasil para entrar em forma, todo mundo voando baixo e ele voltando. Faz sentido o que o BAP está dizendo. Não dá para você simplesmente, quero um jogador, mas e aí, como é que vai ser depois da Copa? Ele falou, aí vai entrar no principal assunto, porque ele confirmou o interesse em Danilo, atualmente no Botafogo, e Luiz Henrique, atacante atualmente no Zenit, que se destacou pelo Botafogo em 2024. Ele disse, são 2 nomes excepcionais. O Luiz Henrique está no radar da gente há 2 anos, o Danilo é o mesmo caso. Se a gente quer o Luiz Henrique, gostamos dele e do Danilo, porque o Palmeiras não viria o mesmo que a gente. Eles encaixariam super bem em todos os times da América do Sul. Não basta querer. Luiz Henrique devia ser titular da seleção brasileira, assim como o Danilo. Como torcedor, eu tenho certeza que são jogadores que agregariam ao Flamengo. A que custo? A que preço? Será que eles querem vir agora, com 24 anos? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. O que ele vai ganhar lá é muito parecido com o que eu pagaria. Mas agora, como é que você faz o jogador vir para o Brasil? Não tem como. Então, pelo amor de Deus, convençam os jogadores. Risos. Ele deu uma risada. Ele está confirmando aqui tudo que a gente está dizendo, galera. Vamos lá, situação do Danilo, apuração, tá? O Danilo é o seguinte, ele pediu para os representantes para esperar o fim da Copa do Mundo, porque ele quer saber primeiro quais clubes do exterior vão procurá-lo. O Danilo não tem interesse em ir para um clube qualquer, palavras utilizadas por um representante do atleta, um clube qualquer da Europa só para dizer que está jogando na Europa. Ele quer para um clube competitivo, que vai dar a possibilidade de ele disputar títulos, é isso que ele quer. Por exemplo, lá no Nottingham Forest, num clube do mesmo nível, ele não vai querer. Isso é apuração. Então, quando o BAP diz aí, um deles quer jogar na Inglaterra, eu acredito que seja o Danilo, pela apuração que eu tenho. Porque o Danilo também quer, a não ser que os dois queiram. Entendeu? Por isso que eu estou indo, entre aspas, por margem de eliminação. E o Luiz Henrique acabou de chegar ao Zenit. Quer dizer, acabou em teoria, né? Ele provavelmente está pensando em algo melhor para a carreira dele, porque lá no Zenit ele está se escondendo. Embora, mesmo, entre aspas, repito, se escondendo na Rússia, ele está disputando uma Copa do Mundo agora com o Carlo Ancelotti. São 2 jogadores, assim, gente, de altíssimo nível. 2 jogadores que o Flamengo teria condição, sim, de contratar. Tanto é que o BAP confirma aí. Mas é aquilo, né, galera? Eles vão querer vir para o Flamengo? Depende muito da vontade deles. Mas eu acho que o BAP também poderia tentar tentar convencê-los, digamos assim. Nada que uma conversa, digamos, tete a tete, não resolve isso aí. Entendeu? O Flamengo segue atento ao mercado da bola e trabalha nos bastidores para identificar opções capazes de fortalecer seu ataque. Entre os nomes que despertam maior interesse da diretoria está o de Igor Jesus, atacante que vem acumulando boas atuações e se consolidando como uma das peças mais valorizadas de sua equipe. A informação foi divulgada pelo jornalista Antônio Carlos. A evolução recente do jogador fez com que diversos clubes passassem a acompanhar sua situação, criando um cenário de forte concorrência por uma eventual contratação. Ainda assim, o rubro-negro mantém o atleta em sua lista de prioridades e avalia alternativas para viabilizar uma investida nos próximos meses. A intenção da diretoria é negociar a chegada do centroavante em caráter definitivo, apostando em um projeto de médio prazo. A proposta planejada inclui um contrato longo e a oportunidade de disputar competições de alto nível, fatores considerados importantes para convencer o atleta. Nos bastidores, a avaliação sobre Igor Jesus é bastante positiva. O departamento de futebol enxerga no atacante um perfil que reúne força física, presença de área e capacidade de finalização, além de mobilidade para participar das ações ofensivas fora da zona de conclusão. O técnico Leonardo Jardim também acompanha o processo e considera o jogador compatível com a filosofia de jogo adotada pela equipe. A comissão técnica acredita que suas características podem agregar tanto na criação de espaços e movimentação ofensiva quanto na pressão exercida sobre os adversários durante a recuperação da posse de bola. Agora eu quero saber a sua opinião de vocês. Igor Jesus será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. O melhor comentário eu vou fixar.
Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras nação.